Aqui é o Ricardo e vamos falar de estoicismo. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para ajudar o nosso trabalho. Marco Aurélio, imperador romano e autor da obra Meditações, é um dos maiores símbolos do estoicismo. Mesmo governando um império em tempos de guerra, peste e traição, ele manteve a serenidade e a sabedoria dos grandes filósofos. As 7 virtudes que ele cultivava são uma verdadeira bússola para quem busca equilíbrio, força interior e propósito na vida. Sabedoria. A alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. Marco Aurélio acreditava que o conhecimento verdadeiro nos protege contra as ilusões da vida. Ele buscava sempre compreender o mundo como ele é, sem adornos. Para ele, sabedoria era ver a realidade com clareza, cultivar o discernimento e agir com razão. Aplicação prática. Estude a si mesmo e ao mundo. Questione suas emoções antes de reagir. Procure entender, não apenas julgar. Justiça. O que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. A justiça para Marco Aurélio era mais do que leis. Era agir com equidade, honestidade e respeito pelo bem comum. Um imperador justo é aquele que age pelo bem do povo, não de si mesmo. Aplicação. Em prática, tome decisões que não prejudicam os outros. Faça o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. Coragem. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Enfrentar doenças, guerras e traições não o impediu de ser firme. Coragem para os estoicos é suportar a dor, a perda e a adversidade com dignidade. É a virtude de continuar mesmo quando tudo desmorona ao redor. Aplicação prática. Encare seus medos. Enfrente desafios com firmeza. Não fuja da responsabilidade, temperança. Muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de você em sua maneira de pensar. A temperança é o domínio de si. Marco Aurélio resistia aos excessos de luxo, prazer, raiva ou orgulho. Ele buscava sempre o caminho do meio, do equilíbrio, aplicação prática. Controle seus impulsos, evite exageros, seja moderado até na vitória. Humildade, não se orgulhe por fazer o bem. O sol também aquece e não se gaba disso. Mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo, Marco Aurélio se via apenas como uma parte do todo. A humildade estoica é saber seu lugar no universo e reconhecer que tudo é passageiro. Aplicação prática. Não busque aplausos. Sirva com humildade. Lembre-se, somos todos pó das estrelas. Disciplina. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Marco Aurélio levantava cedo, escrevia todos os dias, meditava sobre seus atos e jamais se entregava à preguiça. A disciplina era sua armadura contra o caos interior. Aplicação prática. Crie hábitos que moldem seu caráter. Faça o necessário mesmo quando não tiver vontade. Aceitação do destino. Ame o destino que lhe foi dado, pois ele é seu. A última e mais profunda virtude, aceitar o que a vida traz. Perdas, mudanças, dores, sem se revoltar. Marco Aurélio não buscava controlar o mundo, mas sim controlar sua resposta a ele. Não lute contra a maré. Transforme dor em aprendizado. Ame seu caminho, mesmo com pedras. As 7 virtudes de Marco Aurélio não são apenas ideias antigas. São ferramentas vivas para enfrentar o caos do mundo moderno. Se você quer mais paz, poder interior e clareza na vida, comece por essas virtudes. Pratique uma a cada dia e veja sua vida mudar com propósito. Sabedoria, Sofia, a virtude que ilumina a alma segundo Marco Aurélio. A alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. Marco Aurélio, a sabedoria, chamada de Sofia na filosofia estoica,
é considerada a mãe de todas as virtudes. É por meio dela que o ser humano é capaz de discernir entre o bem e o mal, o útil e o inútil, o passageiro e o eterno. Para Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores representantes do estoicismo, cultivar a sabedoria era um dever sagrado, não apenas como governante, mas como homem. Na obra Meditações, escrita durante seus momentos de introspecção, pessoal, Marco nos mostra que a verdadeira sabedoria não está nas conquistas externas, mas na capacidade de ver as coisas como realmente são. Ele acreditava que nossa alma é moldada pelo tipo de pensamento que alimentamos. Se nossos pensamentos forem distorcidos, nossa visão da vida também será. Se forem claros, firmes e baseados na razão, então viveremos com integridade, paz interior e liberdade, sabedoria como proteção contra as ilusões. A vida está cheia de ilusões, fama, riqueza, aparência, opiniões alheias. Todas elas podem nos afastar de nossa essência se não tivermos o filtro da sabedoria. Marco Aurélio era constantemente lembrado de que tudo no mundo externo é instável. Um dia você pode ser aplaudido, no outro esquecido. Por isso, ele treinava sua mente para não se apegar a elogios nem se abalar por críticas. A sabedoria, para ele, era como uma lâmpada interna que ilumina mesmo nas tempestades. Em vez de reagir impulsivamente às emoções ou aos eventos, o imperador refletia antes de agir. Ele sabia que uma mente agitada toma decisões erradas. Por isso, preferia parar, analisar, observar e então agir com equilíbrio. O olhar sem adornos ver. O mundo sem adornos significa encarar a realidade de forma nua e crua. Isso não significa ser frio, mas ser honesto. O estoico não vive de ilusões, ele vive de princípios. Se a vida apresenta uma perda, ele aceita. Se há uma dificuldade, ele a enfrenta com serenidade. Sabedoria é não se enganar com esperanças vazias, nem se afundar em desespero. É aceitar as coisas como são e ainda assim fazer o melhor com o que se tem. Essa virtude é especialmente necessária hoje, em um mundo de aparências, de redes sociais e de julgamentos rápidos. Quantas vezes reagimos com raiva ou ansiedade, sem nem entender a causa real? Quantas vezes julgamos os outros sem compreender suas histórias? A sabedoria nos convida a pausar, observar e buscar entender antes de concluir. Sabedoria não é acúmulo de conhecimento. Diferente do que muitos pensam, sabedoria não é simplesmente saber muito. Marco Aurélio lia e escrevia bastante, mas não para se exibir. Ele fazia isso para se entender melhor e melhorar como ser humano. Para ele, sabedoria era prática, não teoria. Era uma escolha diária. E só é realmente sábio aquele que consegue aplicar o que aprende na vida real, especialmente nos momentos difíceis. Aplicação prática. Na prática, cultivar a sabedoria começa por um hábito simples, mas profundo: estudar a si mesmo. Observe seus pensamentos. Quando sentir raiva, tristeza ou vaidade, pergunte: isso é racional? Isso me serve? Ou estou sendo levado por um impulso? Questione suas emoções antes de agir. Depois, volte seu olhar para o mundo. Tente compreender os outros, as situações, a realidade, sem pressa e sem julgamento. Não se trata de apagar suas emoções, mas de dominá-las. A sabedoria nos convida a transformar emoção em reflexão. Com o tempo, você perceberá que o que parecia um problema era apenas um teste, e que, ao reagir com sabedoria, você se torna mais forte, mais centrado, mais você mesmo. Justiça, de Caiocine, o dever com a colmeia, a virtude da equidade, segundo Marco Aurélio. O que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Marco Aurélio,
No coração do estoicismo está a certeza de que nenhum ser humano é uma ilha. Vivemos conectados como abelhas em uma colmeia. Para Marco Aurélio, imperador e filósofo, a justiça de Caiosine não era apenas uma questão legal ou um ideal distante, era uma prática diária, uma responsabilidade profunda com o bem comum. Marco não via a justiça como um conjunto de regras frias, mas como uma força viva que orienta nossas ações em direção à harmonia social. Era a virtude que mantinha a ordem no mundo, não pela imposição, mas pela escolha voluntária de cada indivíduo de agir com retidão, mesmo quando ninguém estava olhando. Ser justo era, para ele, um compromisso com a verdade, com a honestidade e, acima de tudo, com a coletividade. Justiça. Além da lei, é fácil confundir justiça com leis e punições. Mas Marco Aurélio sabia que leis podem ser manipuladas e que a verdadeira justiça nasce da consciência individual. Um homem justo não age bem porque teme ser punido, mas porque entende que fazer o certo é seu dever natural. A justiça é uma virtude do caráter, não uma obrigação externa. O imperador romano entendia que um governante justo era aquele que colocava o bem do povo acima dos próprios interesses. Mas essa lógica não serve apenas para reis e presidentes. Em nossa vida comum, também somos líderes de nossas famílias, de nossos ambientes de trabalho, de nossos círculos de amizade. A justiça nos convida a sermos honestos, mesmo quando seria mais fácil ser egoísta, a cuidarmos do todo, não apenas da nossa parte. O bem da colmeia, a metáfora da colmeia usada por Marco Aurélio, é profunda. Ele sabia que, se uma abelha destrói a ordem da colmeia por egoísmo, ela própria acabará prejudicada. O mesmo se aplica à sociedade. Quando mentimos, trapaceamos ou agimos com indiferença, enfraquecemos a estrutura que nos sustenta. Por isso, ele ensinava que o justo age pensando no impacto coletivo de suas ações. Mesmo escolhas pequenas, como furar uma fila, mentir numa pequena situação ou ignorar o sofrimento alheio, podem corroer a confiança social. Agir com justiça é compreender que fazemos parte de algo maior. Somos células vivas de um corpo social. Se cada parte funcionar com integridade, o corpo prospera. Se cada um buscar apenas seu interesse, o corpo adoece. Justiça interna e externa. A verdadeira justiça começa dentro. Antes de ser justo com os outros, é preciso ser justo consigo mesmo. Reconhecer seus erros, tratar-se com honestidade, assumir suas responsabilidades. A justiça interior prepara o terreno para a justiça exterior. Um homem que se ilude sobre si mesmo dificilmente agirá com clareza no mundo. Marco Aurélio praticava isso ao escrever em seus diários. Ele não poupava críticas a si mesmo. Examinava suas atitudes e buscava alinhar sua vida com seus princípios. Para ele, o dever era mais importante que o conforto. O certo era mais importante que o fácil. Aplicação prática. Na prática, cultivar. A justiça exige coragem. É escolher o certo, mesmo quando ninguém está olhando. É dizer a verdade, mesmo que doa. É não se aproveitar da ignorância alheia. É agir com empatia. Pergunte-se ao tomar decisões: isso prejudica alguém? Isso constrói ou destrói? Se a ação não faz bem à colmeia, à comunidade, à família, ao grupo, então também não é boa para você. No dia a dia, isso pode significar ouvir antes de julgar, ser honesto nos negócios, defender alguém injustiçado ou simplesmente não participar de fofocas e injustiças cotidianas. A justiça não é apenas uma virtude do Estado, é uma virtude da alma. E como ensinava Marco Aurélio, só existe liberdade verdadeira quando se vive em harmonia com os princípios do bem comum. Coragem, Andréia, a força silenciosa de enfrentar o incontrolável.
Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Marco Aurélio Coragem, no estoicismo, não é apenas o ato de enfrentar perigos externos ou correr riscos físicos. Para Marco Aurélio, a verdadeira coragem é mais profunda e silenciosa. É a firmeza da alma diante do caos do mundo. É a virtude de continuar caminhando com dignidade, mesmo quando o solo parece ruir sob os pés. Durante sua vida, Marco Aurélio enfrentou guerras sangrentas, traições políticas, epidemias e a perda de filhos. Mesmo assim, manteve-se firme, escrevendo reflexões que ecoam até hoje como pilares de força interior. Para ele, o que nos ameaça não são os eventos em si, mas a forma como os interpretamos. O medo nasce quando entregamos à realidade um poder que pertence à nossa mente. A coragem estoica. No estoicismo, a coragem, Andreia, é a disposição inabalável de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil ou doloroso. Envolve suportar sofrimento, lidar com perdas e não recuar diante do inevitável. É mais do que bravura física, é resistência moral, é firmeza emocional. Coragem não é ausência de medo, mas a decisão de não ser governado por ele. Marco Aurélio sabia que não podia controlar as guerras, os boatos ou as traições, mas podia controlar sua atitude diante deles. Isso é o coração da coragem estoica. Manter a mente em ordem quando tudo ao redor está fora de controle. A tempestade é certa. O medo é escolha. Imagine alguém em meio a uma tempestade. O vento sopra forte, a chuva fustiga o corpo, mas essa pessoa permanece de pé. Isso é coragem. A tempestade representa os eventos da vida, doenças, perdas, críticas, fracassos. Não podemos impedir que venham, mas podemos escolher não nos dobrar diante delas. A coragem é também assumir responsabilidades, mesmo quando o cenário é adverso. É fazer o que precisa ser feito sem esperar aplausos ou garantias. É levantar da cama nos dias difíceis. É persistir no caminho certo, mesmo quando o mais fácil seria desistir. Coragem não é gritar. É permanecer. A coragem que Marco Aurélio cultivava não era ruidosa, era silenciosa. Não vinha de discursos inflamados, mas da prática diária de enfrentar a realidade com serenidade. Ele não fugia da dor. Ele a aceitava como parte da existência, como um teste da alma. E essa coragem se manifesta nos pequenos gestos do cotidiano. Quando você fala a verdade mesmo com medo, quando assume um erro em vez de culpar outros, quando continua a agir com integridade, mesmo sendo atacado. Aplicação prática. A coragem do dia a dia. A vida moderna também exige coragem. Coragem para enfrentar uma demissão inesperada, para lidar com uma doença, para sair de um relacionamento tóxico, para começar de novo. Coragem para encarar o espelho e mudar o que precisa ser mudado em si mesmo. Praticar a coragem estoica no dia a dia significa não se entregar ao desespero, aceitar o que não se pode mudar e mudar o que se pode. Encarar conversas difíceis com maturidade. Persistir em seus princípios, mesmo sob pressão. Quando você entende que sua mente é o seu verdadeiro território de poder, começa a encontrar força onde antes via fraqueza. A coragem, nesse sentido, é uma conquista interior. É um estado de espírito que se constrói com disciplina e consciência. A força está em permanecer. Marco Aurélio nos ensina que ser corajoso não é ser imune à dor, mas aprender a suportá-la com nobreza. A verdadeira força não está em vencer todas as batalhas, mas em não desistir, mesmo quando elas parecem impossíveis de vencer.
A coragem é permanecer íntegro quando tudo ao redor se desfaz. E essa virtude, talvez mais do que qualquer outra, nos revela o verdadeiro poder que habita em nós. O de não ceder ao desespero, o de permanecer firmes, o de continuar apesar de tudo. Temperança, sofrosine, o poder do autodomínio. Muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de você, em sua maneira de pensar. Marco Aurélio, em meio ao luxo do Império Romano, Marco Aurélio escolheu a simplicidade. Como imperador, ele poderia ter se entregado aos excessos, banquetes, prazeres, aplausos e poder. Mas preferiu o equilíbrio. Para ele, a verdadeira força estava no controle de si mesmo. Essa virtude se chama temperança, ou sofrosine em grego, a arte de dominar os impulsos e viver com moderação. A temperança é o pilar silencioso da alma estoica. Não é reprimenda, mas sabedoria em forma de moderação. É o freio voluntário diante do excesso. Ela nos lembra que prazer demais pode nos enfraquecer, que raiva demais nos destrói, que ambição sem medida nos corrompe. Para Marco Aurélio, a temperança era o segredo de uma vida harmoniosa. O equilíbrio no centro de tudo há. Temperança não exige que você viva como um monge, mas que encontre o ponto de equilíbrio entre o prazer e o dever, entre o desejo e a razão. Quando somos guiados apenas por impulsos, nos tornamos reféns deles. Já a temperança nos devolve o controle, tornando-nos senhores de nossas escolhas. Marco Aurélio escrevia para si mesmo lembretes sobre a importância de resistir aos exageros, não se deixar levar pelo elogio, não se irritar com críticas, não se orgulhar com a vitória, nem se desesperar na derrota. Isso é temperança, estar no centro com os pés firmes, enquanto tudo ao redor oscila. O perigo dos extremos. Falta de temperança é visível quando comemos demais, falamos demais, gastamos demais ou reagimos de forma exagerada. É nesse descontrole que surgem a ansiedade, o arrependimento e os conflitos. A temperança, por outro lado, nos protege do caos interno. Ela é o escudo, humildade, humilitas, o poder silencioso da verdadeira grandeza. Não se orgulhe por fazer o bem. O sol também aquece e não se gaba disso. Marco Aurélio, imperador romano, comandante de legiões e o homem mais poderoso de seu tempo, enxergava a si mesmo como nada mais que uma peça pequena em um universo imenso. Esse entendimento profundo de seu lugar no todo revela uma das mais nobres virtudes do estoicismo, a humildade, ou humilitas em latim. Para os estoicos, humildade não era fraqueza, submissão ou ausência de valor pessoal. Pelo contrário, era a clareza de mente necessária para não se perder nos elogios, cargos, conquistas ou aparências. Era reconhecer que nenhum título, fortuna ou prestígio define quem você é de verdade. Tudo isso é temporário. Tudo isso pode desaparecer num piscar de olhos. Um lugar no universo Marco. Aurélio escrevia em seu diário, que hoje conhecemos como Meditações, que o universo é vasto, o tempo é breve e nossas ações são apenas grãos de areia na eternidade. Ele compreendia que, embora tivesse o poder de vida e morte sobre milhões de pessoas, era apenas um ser humano, sujeito à dor, ao erro e à morte, assim como todos os outros. Esse tipo de consciência gerava nele um profundo respeito pela vida e pelas pessoas. Ele não buscava aplausos pelo que fazia, não se vangloriava de suas vitórias. E mesmo sendo o imperador, procurava servir com justiça, sabedoria e compaixão. Essa é a essência da humildade estoica. Servir sem precisar de reconhecimento, agir com retidão sem esperar gratidão, saber que sua importância está nas suas ações, não no que os outros pensam sobre você. A ilusão do orgulho. Na vida moderna é fácil se perder em busca de validação,
Redes sociais, cargos, diplomas, bens materiais, tudo parece girar em torno de mostrar valor, mas o estoicismo nos convida a olhar para dentro. Você está sendo uma boa pessoa, mesmo que ninguém veja? O orgulho nasce do ego descontrolado, da ideia de que somos melhores, mais importantes ou superiores. Já a humildade nasce da consciência de que somos todos passageiros, frágeis, e que a verdadeira grandeza se mede não por conquistas externas, mas pela nobreza do caráter. Aplicação prática da humildade: não busque aplausos, faça o bem em silêncio. Assim como o sol aquece sem se exibir, você pode inspirar sem precisar de palmas. Sirva com humildade. No trabalho, na família, nas relações. Coloque o bem comum acima do orgulho pessoal. Lembre-se, somos todos pó das estrelas. Viemos do mesmo lugar, voltaremos ao mesmo pó. Ninguém é maior ou menor por isso. A humildade é uma virtude poderosa porque nos liberta da necessidade de aprovação. Ela permite que sejamos autênticos, justos e gentis sem depender do reconhecimento alheio. Como Marco Aurélio nos ensina, a verdadeira grandeza está em fazer o bem, não em se gabar por isso. Afinal, o universo é vasto demais para que qualquer vaidade humana faça sentido. Disciplina. Disciplina, a força silenciosa da autossuperação. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Marco Aurélio. Marco Aurélio não foi apenas um imperador, mas um verdadeiro exemplo de disciplina, vivida dia após dia. Em meio às guerras, responsabilidades políticas e pressões do poder, ele encontrava tempo para escrever, refletir, estudar filosofia e meditar sobre suas ações. Por quê? Porque ele sabia que a verdadeira liberdade e grandeza não vem do conforto, mas do domínio de si mesmo. Para os estoicos, a disciplina era o caminho mais seguro para a virtude. Não basta desejar ser uma boa pessoa, ter bons valores ou sonhar com uma vida melhor. É preciso agir com constância, mesmo quando é difícil, mesmo quando não se tem vontade. É preciso transformar intenção em hábito e hábito em caráter. A. Disciplina como armadura A. Disciplina é a armadura contra o caos interior, contra a preguiça, o desânimo, o excesso de desejos e a oscilação emocional. É o que nos mantém firmes quando tudo ao redor parece instável. Marco Aurélio compreendia isso profundamente. Ele sabia que para governar o Império Romano com justiça, precisava primeiro governar a si mesmo com firmeza. Por isso, acordava cedo. Por isso, escrevia em seu diário filosófico todos os dias. Por isso, observava cada pensamento, emoção e atitude como quem cuida de um jardim. Ele não deixava sua mente crescer como mato descontrolado. Ele podava, regava, cultivava. Essa é a essência da disciplina estoica, cuidar de si mesmo com rigor e intenção, todos os dias. Não. Espere vontade. Tenha compromisso. Quantas vezes deixamos de agir por falta de ânimo? Esperamos estar no clima para ir à academia, para estudar, para mudar um hábito, para iniciar um projeto. Os estoicos enxergavam isso como fraqueza emocional. Eles sabiam que a vontade é volátil, mas o compromisso diário é sólido, como pedra. Marco Aurélio não esperava estar motivado para agir com justiça, paciência ou coragem. Ele fazia o que era certo porque era certo, não porque era fácil. E isso é disciplina, agir mesmo quando não se quer. Vencer a si mesmo diariamente, aplicação. Prática da disciplina, crie hábitos que moldem seu caráter. Comece pequeno, mas seja constante. Acordar cedo, fazer exercícios, meditar, ler bons livros, tudo isso treina a mente para resistir à apatia. Faça o necessário, mesmo sem vontade. Não se torne escravo do humor. Quando a preguiça aparecer, haja rápido. Como dizia Epicteto,
Você não é seus sentimentos, você é suas ações. Estabeleça um propósito claro. Saber por que você age é o que mantém você firme nos dias difíceis. Disciplina é liberdade. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de não ser dominado por impulsos, vícios ou preguiça. Marco Aurélio não falava sobre o que um bom homem deveria ser, eles se tornavam todos os dias, através de seus hábitos e atitudes. E você pode fazer o mesmo. Comece hoje, mesmo que seja difícil, especialmente se for difícil. Aceitação do destino, amor fati, a arte de amar o incontrolável. Ame o destino que lhe foi dado, pois ele é seu. Marco Aurélio Entre. Todas as virtudes estoicas, a aceitação do destino, ou amor fati, é a mais profunda e desafiadora. Ela nos convida a fazer algo radical, amar o que acontece, mesmo quando não é o que esperávamos, mesmo quando fere, mesmo quando tudo parece desabar. Marco Aurélio, imperador de Roma, viveu guerras, traições, perdas familiares e doenças. Ele não teve uma vida fácil, apesar do poder que possuía. Mas diante de cada evento difícil, ele escrevia, refletia e aceitava com serenidade. Sua sabedoria estoica o ensinava a não desejar um mundo diferente, mas a moldar sua alma para responder com grandeza ao mundo que tinha. O que é amor fati? Amor fati significa amor ao destino. Não é resignação passiva, não é se conformar com tristeza. É algo mais nobre, é encontrar sentido e beleza até nas adversidades. É abraçar a vida como ela é, com seus altos e baixos, confiando que cada evento tem um papel a cumprir na nossa formação interior. Os estoicos acreditavam que não controlamos o que acontece fora de nós, as perdas, as doenças, as ações dos outros, os imprevistos, mas sempre controlamos nossa atitude diante disso. E é aí que nasce a liberdade, aceitar o que é inevitável e transformar a dor em crescimento. Marco Aurélio e a força da aceitação. Marco Aurélio não buscava mudar o destino. Ele buscava dominar sua resposta ao destino. Quando perdia pessoas queridas, ele não se entregava ao desespero, mas meditava sobre a fragilidade da vida. Quando era traído, ele não se afundava em raiva, mas refletia sobre a natureza humana. Ele não era frio, ele era forte. Sua aceitação não era apatia, mas sabedoria. Aceitar o destino não significa gostar do sofrimento. Significa reconhecer que há algo a ser aprendido até mesmo nele. Significa parar de lutar contra aquilo que não se pode mudar e usar essa energia para crescer, para agir com mais clareza e menos resistência. Aplicação prática. Ame seu caminho, não lute contra a maré. Muitas dores são ampliadas pela resistência. Quando você tenta controlar o incontrolável, você sofre duas vezes, pelo fato em si e pela frustração de não poder mudá-lo. Aprenda a fluir com os eventos, como um rio que contorna pedras, sem deixar de seguir seu curso. Transforme dor em aprendizado. Cada perda, cada frustração, cada erro é uma chance de fortalecer seu caráter. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso me tornar melhor por causa disso? Ame seu caminho, mesmo com pedras. A vida não precisa ser perfeita para ser valiosa. Abrace sua história, com todas as quedas e cicatrizes. Elas fazem parte da sua jornada. São elas que lapidam sua alma. Conclusão. Amar o que é amor fati é mais do que aceitar e amar. É olhar para a vida e dizer: obrigado mesmo por isso, especialmente por isso. É saber que as dificuldades não são punições, mas convites à transformação. É ter a coragem de viver com o coração aberto, mesmo quando doer. Marco Aurélio compreendia que tentar controlar o mundo era fútil, mas controlar sua mente era possível e libertador. Ele não fugia do destino. Ele o abraçava, ele o amava, e esse é o convite para nós, não apenas suportar a vida, mas amá-la como ela é.
não apesar das pedras no caminho, mas por causa delas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais.